Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula, né? Vou apresentar para vocês aqui uma sequência de vídeos falando sobre Excel básico. O intuito é a gente aprender toda a parte inicial do Excel, entender como que faz a formatação de algumas planilhas. Para isso, eu vou trabalhar com vocês um conjunto de 10 exercícios. Então, o intuito dessas videoaulas são bem dinâmicas. Nós vamos estar trabalhando com esse livro aqui, ó, que é um livro Excel 2016, que pega a versão 16 do Excel. E aí a gente vai trabalhando então essa parte inicial aí do Excel básico. Então, gente, para a gente poder abrir o Excel, basicamente a gente vai pesquisar aqui na guia, escrever Excel. Vamos esperar ele carregar, abrir. Uma vez que ele abriu, a gente vai ter essa área aqui, que é uma área inicial de trabalho, onde que a gente vai ter aqui o seguinte: trabalho em branco, que seria a gente trabalhar com um arquivo do zero. Bem-vindo ao Excel, né, que ele fala como que é feito um tour. Então ele tem esses 4 ícones aqui, ó. Bem-vindo ao Excel, que ele faz um tour com vocês. Tutorial de fórmulas, ele traz também como atividades para a gente poder elaborar as nossas fórmulas. Ele ensina tabela dinâmica e, além disso, ele tem um tutorial aqui de gráfico, focando no gráfico de pizza. E aí a gente vai ter outros modelos. Aqui nessa parte de baixo, ele estabelece para a gente os recentes, que são os arquivos novos que a gente está trabalhando recentemente. Aqui a gente pode fixar algum arquivo, no nosso caso aqui eu não tenho nenhum. Eu tenho essa opção aqui, ó, novo, que abre um arquivo novo. Eu tenho essa opção aqui, abrir. Eu tenho a opção aqui embaixo aqui que chama conta. Aqui vocês vão conseguir ver qual que é a conta que eu estou logado no Excel. E a grande vantagem disso é porque ele vai me permitir trabalhar com serviços online, né? Uma vez que quando você trabalha em empresa, é interessante a gente virtualizar o máximo possível de informações, porque você permite que um colega seu possa estar trabalhando na mesma planilha junto com você. Então é interessante para a gente. Aqui embaixo a gente tem os comentários e aqui embaixo a gente tem as opções. No nosso caso, eu vou fechar, vou voltar aqui na guia arquivo inicial, né? E a gente vai vir aqui no arquivo novo. Quando você vem em novo, vai dar a opção aqui, ó, de pasta de trabalho em branco. Eu vou clicar nela para poder trabalhar com essa pasta de trabalho aqui. Então, o que nós vamos ter aqui no Excel? Primeira coisa, essa parte de cima aqui do Excel, nós vamos ter as guias. Essas guias, elas vão trazer para nós outros conjuntos de opções de faixas de ferramentas para a gente poder trabalhar. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos a página inicial, onde nós vamos trabalhar com várias ferramentas básicas, ferramentas de colar, ferramentas de edição de texto e edição de formato, cor de células, outras ferramentas de textos, ferramenta de edição de célula, formatação das células, temos a questão de formatação condicional, criação de tabelas, estilos de células, inserir e excluir linhas é muito importante. Temos essas opções aqui de fórmulas básicas, localizar, e no meu caso aqui eu tenho alguns suplementos das atividades que eu já trabalho no dia a dia. Interessante falar para vocês que é o seguinte, essa guia aqui, ó, o que acontece com ela? Dependendo do tamanho do computador, pode ser que ela mostre algumas informações a mais aqui no final ou a menos. No caso meu aqui, como eu estou gravando esses vídeos no notebook, então a tela tem de ser menor, acaba que algumas opções aqui elas estão a fundo, ou seja, elas não estão aparecendo. Mas de vocês estiverem no PC com a tela maior, 21 polegadas ou maiores ainda, vão estar aparecendo mais funções que talvez a gente tenha que clicar do lado da setinha para que essas funções apareçam para nós. Então vamos lá, então. Então a gente tem a guia aqui, ó, início. A gente vai ter a guia inserir. Nós vamos ter nessa guia inserir, basicamente tudo que a gente quer inserir na planilha vai estar trabalhando com ela. Então nós vamos estar
formato de tabela, inserir imagens, gráficos, linhas, colunas, textos, equações, símbolos. A guia layout, que é muito importante a gente entender, que nós vamos ter aqui a questão do layout da folha que nós vamos trabalhar, todo o seu conceito. Nós temos aqui também a guia fórmulas, onde que a gente vai ter várias fórmulas, e nessa daqui é mais interessante. Lembra que eu comentei com vocês sobre a questão da visualização em telas maiores? Em telas maiores a gente consegue ver esses ícones de fórmulas muito melhor. A gente tem a guia dados, essa é uma guia também que a gente trabalha muito no curso intermediário, que é a validação de dados, também no avançado. Guia revisão, que é quando a gente quer revisar um texto, ou a gente quer fazer uma revisão ortográfica, visualizar a impressão também, a gente faz por aqui também. Apesar que o Excel ele tem algumas teclas de atalho que a gente vai estar vendo durante essas videoaulas. Nós vamos ter a guia exibir, que é uma guia muito importante, que ela permite a gente retirar as linhas de fundo, tirar a questão das linhas e das colunas, no caso as linhas laterais e as colunas também. Então, se você abrir um Excel e ele tiver sumido, aqui é uma opção interessante para a gente trabalhar. A gente tem a guia ajuda e, normalmente, aqui do lado, a gente tem a guia suplementos, que são arquivos que a gente pode baixar e poder instalar junto com o Excel para poder fazer outras funções. Igual eu trabalho muito com o suplemento, que é o suplemento do Seis Sigmas, para a gente fazer gráfico de distribuição normal, é muito interessante. Tem também suplementos para a gente fazer emojis, fazer uma formatação de uma planilha e ficar um pouquinho mais bonito. Então, nós vamos voltar aqui na página inicial. Uma outra função que é interessante também, quando a gente some esses ícones aqui, ó, é muito comum a gente abrir um arquivo e esses ícones dessas barras de ferramentas aqui, ó, embaixo, tá sumido. Nós vamos ir nessa opçãozinha aqui, ó, do lado do meu nome, que é opções de exibir faixas de opções. A gente tem 3 tipos. A gente pode ocultar tudo, vai ficar desse jeito. A gente pode vir aqui, ó, mostrar todas as guias, vai ficar assim, ó. E nós podemos também vir aqui, mostrar guias e comandos fixados. Então aqui, ó, na barra de opções dos nossos comandos, vai ficar fixado. Isso aqui é muito interessante porque, muitas das vezes, a gente está começando a mexer com Excel e quando você chega lá, você depara com isso aqui, ó. Cadê os negócios? Ou então, melhor, se depara desse jeito. Então, não tem como a gente saber como é que faz. Então, é importante que a gente venha nessa opçãozinha aqui, ó, venha mostrar guias de comandos. Então, a gente vai ter todos os comandos nossos aqui, ó. Aí, nós vamos trabalhar por base. Então, todo o nosso curso de Excel básico vai estar trabalhando com essa guia na barra inicial. E algumas guias de inserir aqui, layout de página. Então, a gente vai entender primeiro como que funciona o Excel. O Excel, gente, ele tem um total, se a gente vier aqui para baixo, ó, na última linha, então nessa lateral direita aqui, no caso aqui lateral esquerda, né, que é essa base aqui, ó, a gente vai ter as linhas, ó, temos várias linhas. No caso, o Excel ele me permite aqui 1.048.123 linhas. Para vocês poderem vir aqui para baixo nessa opção aqui ó, de linhas, vocês vão digitar vão pressionar para nós no tecladozinho. Vou trazer o teclado para vocês aqui. Vocês vão apertar para nós essa opção aqui, ó, Ctrl, e depois vocês vão apertar a setinha para baixo. Então, eu vou pressionar Ctrl, setinha para cima, tem que clicar nele aqui, ó, Ctrl, setinha para cima, ele vai lá para cima. Ctrl, setinha para baixo, ele vai lá na última opção de linhas. E o Excel, pessoal, ele tem um total de 16.384 colunas que a gente pode trabalhar. Essas colunas estão na opção superior aqui, ó. A coluna ela começa como A, B, C, D, vai até Z. Quando chega na opção Z, que são 26, ela começa A, B, A, C, A, D e mais 26 até chegar a B, A, B, C e aí por diante. Então, vou voltar, ó, pressionei Ctrl, setinha para cima, setinha para o lado. Então, o que que eu fiz? Ó,
Ctrl, essa setinha, depois essa setinha para cá. Então, assim a gente consegue navegar por todas as linhas e colunas que o Excel nos permite. O Excel, além disso, ele tem aqui nas opções de baixo, são grupos de planilhas. Então, eu posso clicar aqui no maisinho, abrir uma planilha nova, planilha 2, planilha 3, e ele me permite um total de 256 planilhas aqui embaixo. No nosso caso, a gente não vai estar trabalhando com isso, que também é um curso básico. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui e vou excluir essa planilha que eu criei. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a nossa célula. Toda vez que a gente clica aqui, ó, nós vamos ter as nossas células. É muito importante a gente entender o seguinte dessas células. O Excel ele trabalha com forma de matriz. Então, a gente vai ter aqui, ó, cliquei na célula A, ela é a célula A1, porque ela pega a coluna A e a linha 1. Eu cliquei aqui, ó, na célula de cá, ó, é a célula B1. Para a gente poder visualizar de uma maneira melhor, o que eu recomendo para vocês? Vem nesse cantinho aqui embaixo, onde que a gente tem a opção de dar zoom. Então, eu vou dar um zoom aqui para ficar maior e a gente conseguir ver melhor. Então, ó, cliquei na célula A. Aqui em cima a gente tem a caixa de nomes. Se vocês pegarem na apostila, pode ser que está escrito lá a caixa de células. Então, a gente tem a caixa de nomes, onde que a gente tem mostrando a célula que a gente clicou. Então, tem a célula A1, B1, por quê? Coluna B, célula 1. B2, C2. Agora, vamos clicar nessa célula aqui aleatório. Ó, F7, por quê? Pegou a coluna F, né? E a linha 7, por isso que é chamado de F7 nesse caso. E aí, a gente então tem essa questão de colunas e células. Aí, o que dá para fazer nessas colunas e células? Dá para a gente poder aumentar o tamanho ou diminuir esse tamanho delas. Como que a gente faz esse processo? A gente vem aqui, ó, entre a coluna A e a coluna B, quando eu passo o mouse desse jeito, tá vendo que ele está representando para nós uma setinha? É a setinha de seleção. Então, quando eu clico, ele seleciona. Quando eu clico do lado, ele seleciona a próxima coluna. Quando eu passo o cursor entre a coluna A e a coluna B, o que acontece? Ele muda o formato dele. Quando ele faz essa mudança de formato, eu posso clicar, manter o dedo pressionado e arrastar para o lado. Eu posso clicar, manter o dedo pressionado e arrastar para o outro lado. A mesma coisa funciona na célula. Se ele está desse jeito, eu clico, mantenho selecionado. Se ele está desse jeito, eu clico, mantenho também ele selecionado. Ou eu posso, entre a linha 2 e a linha 3, poderia ser em qualquer linha, passar o cursor, clicar, manter o dedo pressionado e arrastar. Ele muda o tamanho, então, da nossa linha, como muda também o tamanho da nossa coluna de acordo com o que eu quero. Tem outros métodos? Tem sim. Eu posso clicar em cima dela, botão direito, eu venho aqui, ó, largura de coluna. Aí eu posso digitar. Vou digitar aqui 10 e vou dar um Enter. Ele já vai lá para o tamanho 10. Só que assim, é muito complexo, porque tem situações que eu não consigo fazer isso, tamanho específico. Então, eu cliquei com o botão direito aqui, ó, quando eu passo o cursor, fica desse jeito, em cima da linha 2. Cliquei com o botão direito, eu venho aqui, ó, altura da linha. Aí eu posso digitar. No caso aqui, eu vou digitar 25, ela vai aumentar um pouquinho. Dei um Enter, ou pressionar o OK também pode. Ela ficou nesse tamanho. Outras opções que dá para a gente fazer aqui, nós vamos ver mais para frente. Então, olha só o que acontece. Quando eu clico aqui, imagina que eu quero digitar um texto aqui. Eu quero digitar o texto, a palavra Excel. Então, ó, tem duas maneiras que eu posso fazer isso. Eu posso clicar na célula e já começar a editar Excel, ou eu posso clicar na próxima célula, no caso, vir aqui em cima nessa opção, é chamada de barra de fórmulas. Essa barra de fórmulas, a gente consegue ver a fórmula que está dentro da célula do Excel, porque pode ser uma fórmula muito grande. Então, eu tenho essa opçãozinha aqui na lateral,
que eu deixo ela maior, e eu posso vir aqui em cima e escrever Excel. Escrever agora com um E maiúsculo, Excel. São as opções que a gente tem. Então, eu escrevi desses dois jeitos. Em cima disso daqui, a gente vai voltar aqui na formatação aqui também. Olha uma maneira que eu posso formatar. Ó. Entre a coluna B e a coluna C, eu dou 2 cliques rápido com o mouse. Quando eu dou 2 cliques, automaticamente, então, a minha coluna vai para o tamanho real, né? Que é o tamanho que está a escrita lá dentro. Quando eu clico aqui, no caso, então, entre a C e a D, automaticamente ela fica no tamanho correto. A gente poderia escrever outro texto também. Por exemplo, ó, escrevi Excel, vou dar um espaço e vou escrever aqui Excel básico. Deixa eu voltar um tecladinho aqui. Excel básico. Então, o que aconteceu? Se vocês repararem, ela começou a passar da célula C2 e foi lá para a célula, ó, célula C2. A gente consegue vir aqui na caixa de fórmulas, ou na barra de fórmulas. E vocês repararam que ela passou lá para D2, não passou? Ó, se eu clico na D2, não tem nada escrito em cima. Então, o que acontece, então? Ela está representada desse jeito. O que eu vou fazer agora? Ó? Entre a coluna C e a coluna D, eu vou dar 2 cliques rápido. Quando eu dou 2 cliques, o que acontece? Ó? Ela avança para frente, ó, tá vendo? E aí agora a gente entra numa outra situação aqui, ó. Vamos lá para a gente poder trabalhar. O Excel ele me permite copiar a célula e colar a célula do outro lado. Então, a gente vai começar a trabalhar aqui nessas ferramentas de cima. Eu vou clicar nessa célula Excel e eu vou vir aqui, ó, nessa primeira opção, que é recortar. Quando a gente recorta, o que acontece? A gente retira e a gente vai colar ela no outro lado. Ó, recortei aqui, eu quero colar ela na F2. Então, cliquei na F2, que é onde a gente vai receber a nossa colagem. Vou vir aqui, ó, colar. O que ele fez? Ele recortou, ele removeu ela daqui e colou do outro lado. Então, essa primeira opção é recortar. A opção de baixo aqui é copiar. Quando a gente vem aqui, ó, clica em cima direto, ele me traz outras opções aqui, ó, copiar como imagem, mas a gente só vai copiar clicando em cima. Tá vendo que ela fica tracejada, dando a opção que você tem uma função ativa de seleção dela, e aí eu vou colar ela onde agora? Eu quero colar aqui, ó, na D2, ó. Consegue ver aqui mais fácil. Então, eu vou vir aqui na opção colar. Quando a gente vem na opção colar, aqui embaixo, aqui, ó, aparece vários tipos de colagem que a gente vai estar trabalhando aí nos próximos videoaulas. Então, nós vamos vir aqui, ó, colar, eu vou clicar aqui direto em cima. Então, o que a gente fez? Copiou o que estava aqui dentro e colou do outro lado. Nessa opção de cima, a gente recorta. Vou pressionar a tecla ESC do teclado, ó. Tecla ESC é essa daqui, ó. E ele vai tirar o módulo de seleção que estava aqui. O que a gente vai fazer agora? Aprender outras funções básicas. Ó, o que a gente pode fazer para formatar isso aqui no tamanho correto? Entre, então, a opção da coluna D e E, eu clico 2 vezes, ele vai fazer o tamanho correto. Ou eu posso vir aqui, ó, no caso vai ser da F a G, selecionar e colocar no tamanho que eu quero. Então, é a opção de formatar o tamanho da nossa coluna. E na nossa célula, a mesma coisa. Eu posso dar 2 cliques entre um e outro, ou eu posso clicar, manter o dedo pressionado e movimentar o mouse arrastando até onde que eu queira. Depois disso daqui, ó, que a gente já aprendeu sobre a função, então, que é como dar aumento o tamanho da coluna e como aumenta o tamanho da linha. E a gente aprendeu também como a gente faz para dar o zoom no Excel. Eu recomendo para vocês trabalhar sempre com um zoom um pouquinho maior, porque a gente trabalhando com um zoom um pouquinho maior, a gente consegue visualizar os restantes das opções que a gente vai trabalhar. Então, a primeira opção aqui é arrastar copiando. Ó, como que a gente faz? Tá vendo nesse quadradinho verde que apareceu aqui, ó, em volta? Nós vamos levar o cursor do mouse lá, sem clicar, vai aparecer esse formato, que é essa cruzinha que ele aparece. Eu vou, ó, clicar,
manter o dedo pressionado e vou arrastar até aqui embaixo. O que ele faz? Ele faz a cópia de tudo aquilo que está ali em cima. Então, ele vai fazendo o arraste, copiando, junto com a formatação das células que a gente tiver. Então, ó, outra opção. Nesse caso, como já tem uma opção aqui do lado, né? Eu posso vir aqui, ó, clicar, manter arrastado e puxar um pouquinho mais. E a mesma coisa acontece lá na frente. Como que a gente faz para apagar o que está escrito? Para apagar o que está escrito, a gente vai lá na tecla Delete do teclado, ó, pegar a tecla Delete e deletar. Cadê a tecla Delete agora? Aqui não vai ter ela, não. Deixa eu ver se arrastando aqui tem. Não tem aqui, não. Mas você vê na tecla Delete do seu Excel aí e delete. Ou a gente vem aqui em cima, na opção de fórmulas, na caixa de fórmulas, e vem e apaga o que está escrito. Também podemos fazer isso. Continuando aqui, então, eu posso vir aqui nessa daqui e apresentar uma outra função para vocês. Qual que é a outra função? Quando a gente passa o cursor do outro lado, então, tanto na parte de cima como do outro lado, na parte de baixo, exceto nesse quadradinho verde, ele me dá uma opçãozinha, ele muda o formato do cursor. Se eu clicar, manter o dedo pressionado, eu posso movimentar, arrastando o texto que está dentro da célula para outra célula que eu queira. Então, é uma opção também que a gente pode fazer, ó. Clico aqui no cantinho, ó, mantenho o dedo pressionado e arrasto aqui para frente. Outra situação que pode aparecer para a gente, ó. Como que a gente seleciona mais de uma célula? Quando a gente está clicando, a gente está trabalhando com essa célula só. Agora, eu quero selecionar essa célula toda aqui, todas essas aqui que estão aqui para baixo. Eu vou clicar na parte central da célula, manter o dedo pressionado e arrastar até aqui embaixo. Então, a gente tem essa opção aqui, ó. Clica, mantém o dedo pressionado e arrasta até aqui embaixo. Clica, mantém o dedo pressionado e arrasta até aqui embaixo. Se eu quiser apagar todas, eu vou lá no meu teclado, delete. Ah, deletei errado. Como é que faz para voltar? Eu posso pressionar Ctrl Z, que é a tecla de atalho. Eu posso vir nessas opções aqui de cima. Eu venho aqui, ó, nessa setinha, voltar. Eu tenho essa setinha que é desfazer, voltar, e eu tenho essa setinha que é avançar. Ou seja, fiz errado, queria retornar no que eu estava. Eu clico nela. No nosso caso, a gente vai deixar desse jeito. Olha a opção que ele me dá, então, ó. Cliquei na parte central, arrastei. Quando ele está selecionado, eu posso vir aqui do lado, ó, tá vendo? Ó? Ele muda o formato do cursor. Eu quero arrastar isso daqui, ó, para cá, ó. Eu consigo arrastar tudo. Isso é muito importante porque ajuda a gente a fazer algumas formatações futuramente. Então, a mesma coisa aqui, ó. Fui no lado, cliquei, arrastei. Quero apagar, delete. Então, pessoal, esse é o vídeo mais básico que a gente tem. No próximo vídeo, a gente já vai trabalhar com aquela série de exercícios, que vão ser esse daqui. Eu vou abrir para vocês aqui, ó. Ele vai abrir para nós. E a gente vai começar a formatar isso daqui, tá bom? Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.